Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de volta no nosso projeto Gabaritando Legislação. Estamos tratando da Lei 7.210 de 84, a LEP, a Lei de Execução Penal. Estamos tratando da lei mais importante de execução penal do Brasil, uma lei federal, uma lei ordinária, que sempre cai em provas de polícia penal. Então a gente tem que dominar bem ela. A gente está já saindo da fase intermediária da Lei de Execução Penal, da LEP, e nós já estamos entrando na fase final da LEP. Estamos entrando agora na fase final da LEP, da Lei de Execução Penal. E agora a gente entra na seção 6, certo? Entramos na seção 6. A seção 6, amigos, fala da monitoração eletrônica. Vocês lembram? Nós temos título, capítulo, seção, subseção. Agora é subseção, monitoração eletrônica. Como é que também é conhecida a monitoração eletrônica? Nós a conhecemos também como a chamada tornozeleira, não é isso? Uns chamam de tornozeleira, outros chamam de tornozeleira eletrônica, por aí vai, tá? Desde 2010 nós temos isso. Quem determina a monitoração eletrônica? Quem determina a tornozeleira? A banca vai te trazer uma série de pessoas. Vai te trazer o juiz, o diretor da penitenciária, vai falar sobre o conselho penitenciário, vai falar sobre um monte de órgãos, mas a monitoração eletrônica é uma forma de cumprimento de pena. Então, se a monitoração eletrônica é uma forma de cumprimento de pena, a gente só pode falar desse cara aqui, o juiz. E esse juiz aqui é o juiz da vara de execuções criminais. Aqui está, certo? Juiz da VEC, da vara de execuções criminais. E vejam que não é uma obrigatoriedade dele. Olha a palavrinha que diz aqui. O juiz poderá. Não é um dever dele, é uma prerrogativa. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando? E aí nós temos aqui, meus amiguinhos, duas situações. A primeira, autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Até porque não dá para esquecer que saída temporária é o juízo de execução que estabelece, e também não dá para esquecer que é sem escolta, não é verdade? É sem escolta. Então ele pode estabelecer o monitoramento eletrônico. Mas não quer dizer que ele deixa de autorizar também a saída temporária, porque o indivíduo não vai ter a tornozeleira. Ele pode autorizar a saída temporária sem tornozeleira também, mas também pode usar como condição, certo? Assim como determinar a chamada prisão domiciliar. Aqui está. Os dois casos da fiscalização por meio da monitoração eletrônica, certo? Vejam que não é tecnicamente cumprimento de pena. É fiscalização de pena, não cumprimento. Dando sequência. Artigo 146C. Falando ainda desse instrumentozinho, né, da tornozeleira eletrônica. O condenado, vejam que aqui nós não estamos falando de preso provisório. Por quê, pessoal? Entendam uma coisa.
Preso provisório, ele não tem direito à monitoração eletrônica, porque ele não pode sair do estabelecimento. A única exceção que o preso provisório pode sair do estabelecimento é a permissão de saída, onde houver falecimento ou doença grave, de cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Certo? Então, o condenado, ele será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres, ou seja, deveres, obrigações. Por quê? Porque a tornozeleira, o monitoramento eletrônico, ele é um benefício. Ele vai ter um raio de alcance. Se o indivíduo ultrapassar esse raio de alcance, quebrar a tornozeleira, vai ser acionado no sistema penitenciário. Então, é um benefício. Logo, ele tem deveres. Ele vai ser informado. Certo? Cuidados vão ter que ser tomados. Cuidado em relação a isso, tá? Cuidado em relação a isso. Bom, 1. Receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica. Isso é 1. Certo? Esse servidor, ele vai ver se a tornozeleira está funcionando corretamente, se o equipamento não está dando defeito. Responder aos seus contatos. Responder aos seus contatos. Aqui está. Certo? Responder aos seus contatos. Pode ser via telefone, via WhatsApp, e cumprir suas orientações. Tudo isso é cumulativo. Tudo isso são deveres. Já que ele usa a tornozeleira, ele não está preso, então isso é algo bom. 2. Abster-se, ou seja, não pode remover, retirar, né? Violar, ou seja, quebrar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. Tem preso que faz isso? Claro que tem, né? Tem preso que, para evitar a fiscalização, ele danifica a tornozeleira, a monitoração eletrônica, certo? Vocês vão ver, obviamente, que existem consequências para quem pratica esse tipo de comportamento. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos nesse artigo poderá acarretar, a critério do juiz, isso quer dizer que não quer dizer necessariamente que vai acarretar, mas poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o MP e a defesa. Primeiro, a regressão do regime, que é o pior. Se ele estava no semiaberto, ele cai para o fechado. Ruim, né? Do semiaberto para o fechado é ruim, pessoal. É ruim. E 2, a revogação da autorização de saída temporária, que eram os benefícios que a tornozeleira dava para ele. 6, a revogação da prisão domiciliar, ou seja, já não pode mais se manter preso em casa. 7, é mais branda, advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos 1 a 6 desse parágrafo. Ele entende daqui a pouco que a danificação foi sem querer, certo? Ele bateu em algum lugar e isso gerou um conflito no sistema. O juiz, então, apenas adverte, não tira, não aplica nenhuma dessas penalidades. Isso pode também acontecer. Mas essa advertência também, certo? Também é uma consequência, certo? É uma penalidade. Cuidem o que está em vermelho, pode ser algo que caia na prova de vocês.
Artigo 146-D, 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada. Ou seja, não quer dizer que vai ser revogada, mas pode ser revogada. 1. Quando se tornar, primeiro, desnecessária. O sujeito já faz jus, por exemplo, ao regime aberto. Se ele faz jus ao regime aberto ou ao livramento condicional, não tem mais sentido ele usar a tornozeleira, o monitoramento eletrônico. Então, sendo desnecessária, já era. Inadequada, não tem mais sentido usá-la também, certo? Inadequada, ele tem que regredir para o fechado, não tem sentido usar a tornozeleira. E 2, se o acusado ou o condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. É possível cometer falta grave no regime semiaberto? Claro que sim. Certo? Numa colônia agrícola, não, porque daí tu não vai estar usando tornozeleira. Mas estando trabalhando fora e praticar atos desrespeitosos com outras pessoas, por exemplo, e isso ficar comprovada a falta grave, perde o direito à tornozeleira e isso pode caracterizar, inclusive, a regressão do regime. Cuidem isso. Chegou a nossa questão. Vamos olhar a questão. Questão de 2016. A banca, o CESP, SEBRASP, órgão Polícia Civil de Goiás, conhecimentos básicos. De acordo com a Lei 7.210 de 84, a LEP, a prestação de trabalho do preso, como cai, né? Caindo de novo. Letra A. Decorrente de pena restritiva de direito, deve ser remunerada, tá certo? Não. Porque na pena restritiva de direitos, o trabalho, ele é requisito para tu obter esse benefício. Então, tu não tem remuneração. A remuneração é o trabalho na pena privativa de liberdade, não na pena restritiva de direitos. Por isso que está errada a letra A. Por isso que eu não posso marcar a letra A. Letra B. Em ambiente externo, tem que ser autorizada pelo juiz de execução penal e depende de critérios como aptidão, disciplina e responsabilidade. Está quase tudo certo. O erro está aqui. Não é o juiz de execução penal que autoriza, é o diretor do estabelecimento. É o diretor do estabelecimento prisional que vai fazer essa autorização. Por esse motivo, a letra B também está errada. Letra C. A entidade privada depende do consentimento expresso do preso, que terá sua autorização de trabalho revogada se for punido por falta grave. Tá certo? Perfeito, né, pessoal? O trabalho é obrigatório, certo? Mas trabalho externo precisa do consentimento do preso. E se cometer falta grave, volta para a gaiola. Isso aqui está previsto lá nas regras do trabalho. Achamos a resposta da questão. Mas vamos ver onde é que está o erro das outras. Vamos ver onde é que está o erro da letra D. É obrigatória tanto para o preso provisório quanto para o definitivo. O erro está aqui. O preso provisório, ele não é obrigado ao trabalho. Vocês vão ver também que não é obrigado ao trabalho o preso político. Certo? Mais para frente vocês vão ver isso também. Por isso, errada a letra D. E letra E, o trabalho externo é proibido ao preso provisório. Já está errado, né? E ao condenado que cumpre pena em regime fechado, não. Pelo contrário, se incentiva o trabalho a esses indivíduos, porque é uma forma de ressocialização. Dessa forma, a resposta, letra número C de Canadá. E assim, amigos, a gente fala sobre a monitoração eletrônica, sobre a tornozeleira, terminando o bloco 26. Como diz aqui, bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigado.
Aguardo vocês para o bloco 27, bloco importantíssimo. Valeu, até mais, tchau, tchau.